Oi, oi, oi! Simone Reis, do blog confeitariaonlineoficial.com, e muito obrigado por estar aqui no nosso encontro marcado de toda sexta-feira às 17 horas. Roda a vinheta que eu tenho uma coisa bem legal para te mostrar hoje. Se você já é inscrito aqui no canal, obrigada por estar aqui novamente. Se você ainda não se inscreveu, por favor, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, para não perder, porque aí você recebe um aviso no seu e-mail avisando, se já publicou um vídeo novo lá. E não esquece de dar uma olhada aqui na descrição, onde tem todos os canais das minhas redes sociais. Twitter, Pinterest, blog, canal do YouTube que você tá aqui, Instagram, enfim. E ali tem também o meu e-mail se você precisar fazer alguma pergunta, fazer algum contato, mas pode também deixar as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Deixa teu like, que me ajuda muito, e deixa um comentário aqui embaixo também, que vai me deixar muito feliz e eu respondo todo mundo. Bom, e hoje eu quero te falar então sobre o famoso Guia da Confeitaria Caseira by Simone Reis. Este e-book foi um trabalho que eu desenvolvi após anos de pesquisa, anos de anotações em papel mesmo. Eu ia anotando as dúvidas, fui pesquisando, fiz muitos cursos. E aí, o que eu fiz? Resolvi reunir tudo isso em um material apenas. E do que se trata esse guia? Esse guia já é campeão de vendas, gente. Tem esse e-book espalhado pelo mundo todo. Eu tenho pessoas que compraram esse e-book no Japão, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. Então, esse e-book ajuda as pessoas, basicamente, aquelas que querem começar um negócio dentro de casa com algum doce, mas não sabem por onde começar. E não sabem nem qual doce escolher. Então, neste guia, eu reuni informações básicas para quem quer começar qualquer doce. Brigadeiro, brownie, cookie, cupcake, bolo com glacê, bolo com pasta americana, bolo de andares, bolo de casamento, enfim, eu descrevo, na verdade, nesse e-book, todos os utensílios, como você divulga, quanto você deve cobrar por esse trabalho, como você deve fazer, tem receitas também de todos eles. Então ele realmente é um material muito completo, são mais de 160 páginas. E este e-book, gente, e-book, E de eletrônico, book de livro, ou seja, ele é um livro eletrônico. Você recebe um arquivo deste material no seu e-mail e aí você pode abrir no celular, no tablet, no computador ou até no Smart TV, se você tiver. E ali você pode ler todo esse material e esse material é seu. Você pode inclusive imprimir e deixar na sua cozinha. E como ele é campeão de vendas e muita gente me pergunta o que tem afinal que ele faz tanto sucesso, eu resolvi hoje te mostrar ele por dentro. Eu vou abrir ele aqui no meu computador e vou te mostrar rapidamente, obviamente, tudo que tem dentro deste e-book. E depois, se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui na descrição que vai lá para a página de vendas, onde você tem o valor, forma de pagamento. Você pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito, parcelado, boleto, enfim. Não tem como perder, até porque ele tá com um precinho muito acessível e ele é ideal para iniciantes que não tem nada, noção nenhuma do que fazer em casa para ganhar um dinheirinho extra para fazer os seus docinhos. E ele dá toda a base principal que você precisa. Então, clica ali depois que você ver esse vídeo, você vai clicar no link que tem aqui na descrição para saber mais detalhes sobre a compra desse e-book, tá bom? E agora eu vou te mostrar ele por dentro. Vamos lá para a tela do computador. E esse então é o famoso guia completo da confeitaria caseira, que é um sucesso de vendas. Muita gente pelo mundo todo já comprou. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem afinal dentro deste e-book. Bom, aqui tem o sumário, né? Como vocês podem ver, tem bastante conteúdo. São mais de 160 páginas, o que não é comum nos e-books, né? Os e-books geralmente são bem rasos, passam alguma informação, alguma receita, mas esse e-book realmente está bastante completo. Na primeira página eu falo um pouquinho de mim, passo aqui os meus canais. E aí, então, eu começo aqui falando sobre a introdução, sobre os equipamentos. Falo sobre os fogões, falo sobre batedeiras. E aí, então, eu começo a falar sobre doces. Eu começo sobre brigadeiros e docinhos, falo um pouco sobre isso, como funciona, do que se trata, na verdade, este doce. Passo receita, modo de preparo. Falo aqui sobre as forminhas e o tamanho do brigadeiro. Falo aqui sobre quais os pontos de brigadeiro, que existem vários pontos diferentes, né, gente? Então, eu falo sobre o chocolate que você deve usar, os tipos de chocolate.
como você transforma o seu brigadeiro simples num brigadeiro gourmet. Dou dicas bem importantes aqui sobre isso. Depois eu passo então para minha especialidade, né, gente, que é o cupcake. Aí eu falo também sobre o mercado do cupcake. Falo aqui também como você começa a fazer o cupcake, os ingredientes, o que você tem que evitar na hora de fazer o cupcake. Dou exemplos dos bicos de confeitar, como você confeita, como você faz a conservação, como você congela o cupcake, como cobrar pelo cupcake. Fala aqui como você cobra as decorações. Você tem várias formas de cobrar a decoração, tá, gente? Aqui eu falo sobre cada uma delas também, mostro pra vocês como faz. Falo sobre as embalagens, como transportar o cupcake, os vários tipos de embalagem. Falo sobre os tamanhos do cupcake. Depois a gente passa para bolo de pote, também falo sobre o mercado do bolo de pote, dou receitas básicas. Aí dou dicas extras também muito importantes. Depois a gente passa pro bolo da vovó. Tudo da mesma forma, tá, gente? Eu falo um pouco sobre o mercado para esse tipo de doce, falo sobre os ingredientes, passo uma receita, falo sobre embalagem, falo sobre quanto cobrar, validade e outras dicas extras. Depois a gente fala sobre bolos cobertos com glacê, como a gente recheia o bolo, como confeitar, dicas importantes para usar o bico de confeitar. Bicos diferentes, tabuleiro para esse tipo de bolo, falo sobre os tabuleiros também. Como decorar o bolo sem o bico de confeitar, se você cobra ou não pelo tabuleiro. Depois a gente passa a falar sobre bolo de andares com cobertura de glacê. É muito completo, gente. Aí eu falo quais os utensílios que você vai precisar para montar o seu bolo de andares. Aí depois de falar sobre este bolo coberto com glacê, nós vamos para o bolo simples de um andar coberto com pasta americana. Também falo para vocês aqui como você deve fazer, passo a receita dos bolos, passo receitas de recheios, de vários recheios aqui também, para bolo coberto com glacê. Como você deve fazer para cobrir com a pasta americana esse bolo simples. E aí aqui eu passo para o bolo de andares coberto com pasta americana. E aí aqui tem inclusive imagens onde eu mostro passo a passo como você deve cobrir o bolo de andares e como você deve montar este bolo de andares com a pasta americana. Depois vamos falar então sobre bolo de casamento. Aí eu falo um pouquinho do histórico do bolo de casamento, também as formas de apresentação. Essa parte é muito importante, onde eu falo sobre os tamanhos dos bolos, quanto serve cada disco, quantas fatias serve cada disco de bolo, isso também as pessoas me pedem. Como escolher a massa do bolo? Essa é uma pergunta que me fazem muito, com muita frequência. Qual o tipo de massa para fazer esse ou aquele tipo de bolo? Eu falo sobre todas elas aqui, especifico o tamanho e passo a receita de cada uma destas massas que eu falo ali também, gente. Depois a gente vai falar sobre cobrando as decorações do bolo, que também muita gente me pede, que é sobre você decora um bolo, tá? E como é que eu cobro isso? Então aqui eu explico como é que você cobra isso. Depois congelar massas e recheios, eu explico com detalhes aqui como é que você faz. Modelagens e açúcar, então eu deixo aqui todas as dicas de como você deve proceder para fazer suas modelagens e como cobrar por estas modelagens. Depois nós passamos para o pão de mel. Também a mesma coisa, falo tudo sobre o pão de mel, inclusive com receitas. Depois eu falo sobre o brownie, onde também eu explico como você começa um negócio em casa com brownie e receitas. Depois a gente fala sobre a ganache, que é muito utilizada em tudo, né, gente? No cupcake, no bolo. Aí eu falo sobre a ganache de chocolate meio amargo, ao leite branco, dou dicas aqui muito preciosas sobre os pontos da ganache, que existem 3 pontos muito usados, então também tá bem explicadinho. Depois a gente fala sobre o chantininho e o chantilly, e aí aqui eu explico então o que você deve fazer para ter realmente um chantilly e um chantininho perfeitos, como fazer cores vibrantes, como você faz um chantilly caseiro. Tem as receitas aqui também e dicas também bastante preciosas. Depois eu falo sobre as pastas de açúcar, né? Tem várias, pasta americana, pasta de flores, pasta elástica, pastilhagem. Também dou dicas bastante importantes. Depois a gente fala sobre a confeitaria vegana, que é a confeitaria que sem ovos, sem leite. E aí também, aqui eu falo tudo sobre a confeitaria vegana e dou receitas também, ó, gente. Bolo de coco, naked cake de morango, bolo de cenoura, tem uma série de receitas aqui.
Depois a gente fala só sobre chocolate. Chocolate, bombom, trufas e ovos de Páscoa. Aí eu falo sobre os tipos de chocolate que você deve utilizar. São mais de 5 tipos de chocolate. Como você faz a temperagem. Utensílios que você vai precisar. Receitas de bombons, modo de fazer. Depois eu falo sobre os ovos de Páscoa especificamente. Só um capítulo só sobre ovos de Páscoa. E aqui também dou dicas fundamentais. Equipamento sobre os ovos de Páscoa, receita de ovos de Páscoa trufado, embalagens dos ovos, como comercializar os seus ovos. Depois a gente pula pro cookie, que eu amo demais, gente, amo fazer, amo comer. E aí eu falo também um pouquinho do histórico do como é que surgiu o cookie, falo sobre os equipamentos que você precisa, como você vende esses cookies, como divulga. Aí eu passo uma das receitas básicas. Aí eu falo sobre o cake pop, dou também várias dicas valiosas aqui e receitas. Como cobrar, principalmente, né? Depois eu falo sobre o macaron, as diversas formas de apresentação, dou também receita de macaron aqui, eu falo sobre o recheio do macaron. Depois eu passo a falar sobre os doces fit, que está muito em alta também, né, que são doces com redução de açúcar. Veja bem, redução de açúcar, não gordura, tá, gente? Então aqui também eu dou receitas de vários doces, cookie, brigadeiro, pão de mel, brownie, tudo isso fit. Depois eu falo sobre o drip cake, dou diversas dicas aqui também de como você faz, receita, passo a passo. Ou seja, é um e-book bem completo mesmo. Aí aqui eu falo sobre os merengues, os tipos de merengues, passo as receitas de cada um e os cuidados que você deve ter com cada um. Aí aqui solução de problemas, ó, o bolo não deu certo, onde foi que eu errei? Eu dou o erro e dou a solução, gente, tá? Tem 10 dicas ali. Como converter as medidas, que muita gente me pede também. Tem uma tabela de conversão aqui. Tem os equipamentos que você pode usar para facilitar o seu trabalho. Falo também sobre a marca e identidade visual, como você divulga os seus doces, como você faz a sua logomarca, como você divulga os seus doces no Facebook. Como você faz as primeiras vendas, você que está começando, está cheio de timidez, não sabe por onde começar. Eu dou todo o caminho aqui de como você começa. Como você faz as fotos dos seus produtos. Falo sobre higiene pessoal, higiene das instalações, conservação dos seus doces, como você faz as entregas, aí depende do doce, né, gente, que você vai entregar. Como cobrar pelo doce feito em casa, aqui eu dou mais algumas dicas mais amplas sobre a cobrança. Passo, inclusive, um exemplo de ficha técnica aqui de como você chega ao preço final do seu produto, tudo explicadinho, bem detalhado. Falo sobre a degustação, que também muita gente me pergunta, devo dar ou não degustação, eu falo sobre isso aqui. Como você faz o pós-venda, depois que a cliente já recebeu o doce dela. Como você registra a sua empresa, se você tiver interesse. Explico o porquê de fazer o registro, quais as vantagens disso. E aí depois eu passo aqui uma lista, na verdade eu deixo o meu contato para você pedir a lista de cursos, tá? Cursos tanto gratuitos quanto pagos. Deixo aqui também a lista de lojas online, onde eu compro os meus equipamentos e os meus ingredientes. Enfim, gente, esse e-book está realmente bastante completo. Se fosse você, quer começar um negócio em casa com doces, esse e-book é o primeiro que você tem que adquirir para ter conhecimento do que você está fazendo e começar com o pé direito. Viu só que completo? Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, se você quiser adquirir esse e-book, ele pode ser todinho seu para você explorar ele à vontade, clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Até sexta-feira que vem às 17 horas e eu vou estar te esperando aqui no canal. Um grande abraço, boas fornadas, beijocas e até semana que vem.